Vamos lá, Josias. É triste que a gente sempre dá a notícia, né, com o pós, né? Quer dizer, a corrupção já aconteceu, a propina já foi paga, o dinheiro foi encontrado, né? E a gente muitas vezes não consegue trabalhar na prevenção desses casos de corrupção. É verdade. Agora, a gente estava dizendo ainda outro dia, né, Fabíola? Estávamos comentando aqui aquela corrupção que envolve a Fazenda do Estado de São Paulo, empresas pagando propina para deixar de recolher imposto, e a gente dizia, há um certo cansaço, né? É muito caso de corrupção, um se sucedendo ao outro, um puxando o outro, e agora chegamos a mais esse. Afastado aí da Prefeitura de São Bernardo por suspeita de envolvimento nessa roubalheira, esse Marcelo Lima, ele foi vereador e deputado federal antes de virar prefeito. Quer dizer, ou os investigadores cometem uma grossa e gravíssima injustiça, ou o eleitor vem pressionando a urna com o dedo podre. E esse Marcelo Lima não está só, porque a operação deflagrada nessa quinta-feira alcança também dois vereadores da cidade, Danilo Lima Ramos, que é presidente da Câmara Municipal de São Bernardo, e um outro vereador chamado Ari José de Oliveira. E, como você realçou, Fabíola, muito chocante que a coisa tenha nascido no mês passado, a partir de uma investida da Polícia Federal, que apreendeu na casa de um servidor do Legislativo 14 milhões de reais em grana viva. E aí o celular do servidor revelou-se uma senha, um abre-te sésamo, que conduziu à caverna onde estão escondidos, aí, ou estavam escondidos, o prefeito e esses personagens que gravitam na sua órbita, né? Isso é muito grave porque as prefeituras, como sabemos, elas são destinatárias de verbas federais que são enviadas pelos parlamentares. Estão em Brasília mandando verbas. Prefeituras do país inteiro. E, obviamente, São Bernardo não está livre disso. Ao contrário, é uma das cidades que são premiadas com emendas federais. E aí a gente fica pensando, né? O que estão fazendo com a verba das emendas, o dinheiro do contribuinte? Aqui, a suspeita é muito eloquente. Espera-se que essa investigação chegue ao final. Agora, é preciso lembrar, Fabíola, que neste momento está acontecendo no Congresso Nacional uma tentativa de promover uma blindagem dos congressistas contra inquéritos, investigações. Eles chamam isso de pacote da blindagem, pacote da imunidade, mas poderia ser chamado de Bolsa PCC, porque se for aprovado esse pacote no Congresso, os parlamentares vão realizar para eles próprios, para os políticos, o sonho de qualquer membro de organização criminosa. É um devaneio ali 100% feito de impunidade. E se essa blindagem prevalece no âmbito federal, no Congresso Nacional, evidentemente o mesmo modelo vai ser replicado nos estados, nos municípios. Também deputados estaduais e vereadores vão providenciar regras que os mantenham blindados de investigações. Então, hoje, no plano federal, inquérito contra deputado e senador é aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República com autorização do Supremo. E o que os parlamentares desejam é transferir a investigação e o julgamento de ações contra eles mesmos, ações contra parlamentares, para instâncias inferiores do judiciário. E há algo muito pior do que isso, eles pretendem condicionar a abertura de inquéritos a uma autorização prévia do próprio Congresso Nacional. Imagine isso num ambiente municipal. A Câmara de Vereadores tendo que autorizar investigações policiais, abertura de inquéritos contra vereadores, contra prefeitos. Aí vai virar uma festa que não tem mais fim, né? Se essas mudanças forem aprovadas lá no Congresso, elas vão promover um recuo de 2 décadas, porque essa regra já vigorou. Essa regra que condicionava a abertura de processos contra deputados e senadores a uma decisão do Congresso, isso vigorou até 2001. E aí, para fugir do desgaste social, a Câmara e o Senado simplesmente se abstinham de votar. Na prática, a inação da corporação assegurava a impunidade dos seus membros. Os processos eram bloqueados por um pacto de silêncio. Então, quando o eleitor olha isso que está acontecendo agora em São Bernardo, quando olha esses casos todos que a gente vem esmiuçando aqui, dia após dia, o eleitor precisa ter consciência de que não pode manter a cena do jeito que está. Vamos ter eleição no ano que vem. Não é possível que as pessoas frequentem as urnas
com tanta displicência, elegendo tanto sujeito suspeito, né? Se há ladrões suspeitos, investigados, representando a sociedade em postos tão estratégicos como prefeituras, poltronas de deputado, de senador, de vereador, de deputado estadual, se há esses políticos em locais tão estratégicos, é porque há um bando de otário do outro lado, votando nessa gente. Então é preciso interromper esse ciclo, Fabiola. É preciso que esses casos, e esse é muito chocante, um caso que começa com uma apreensão de 14 milhões de reais em casa, mantido por um servidor que agora se verifica, parece ser o caixa pagador o carro pagador, carro chefe lá, o carro de dinheiro do prefeito, o prefeito vai fazendo as despesas, os seus familiares, e o sujeito vai pagando, vai frequentando ali os mesmos estabelecimentos, realizando os pagamentos. É muito chocante algo assim, né? E hoje, de novo, já mais dinheiro apreendido. Então é preciso que o eleitor leve a mão à consciência, Fabiola, e veja que algo de errado está acontecendo. O dedo do eleitorado está podre. É preciso interromper esse ciclo. Moto, a gente ainda está aguardando mais detalhes, né, dessa operação da Polícia Federal para saber como que essa corrupção aconteceu. Mas quando a gente olha essa imagem do dinheiro, fica tudo muito claro ali, né? Não, uma coisa engraçada, para além, é claro, voto com o relator, com o que o Josias falou, mas uma coisa que a gente tem visto com frequência agora em casos de corrupção envolvendo políticos, né, políticos e servidores públicos, é como é que o pessoal está tentando muquear esse dinheiro. A gente tem visto, e aqui, vocês viram as imagens, tem muita foto com o lobo-guará, nota de R$200, que inclusive foi bastante criticada quando foi lançada durante o governo Jair Bolsonaro, porque no momento em que todo o dinheiro se torna digital, dinheiro, cédulas de grande valor, eles são úteis apenas, bem, não é apenas, é claro que tem gente que faz bom uso disso, mas são úteis para você guardar o dinheiro no colchão, em casa, desviar a grana, facilita bastante, né? Os grupos dentro das Nações Unidas que atuam no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro dizem que exatamente países que continuam lançando valores altos de cédulas, né, acabam estimulando o crime organizado a lavar dinheiro, a esconder dinheiro, né? Caixas de dinheiro e afins. Ao mesmo tempo, relógios, a gente tem visto, no caso recente dessa, olha, relógio também, porque relógio a gente vê o valor, né, que é uma joia, né, que isso inclusive no caso que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado, né, de pegar aquelas joias, relógio que recebeu dos árabes e depois acabar ficando para si, tentando vender em Miami, né, vendendo nos Estados Unidos, chegam a valores altos. Então, é interessante como o pessoal vem tentando lavar ou tentando encobrir esses valores. No caso dessa semana, que envolveu o Sidney Oliveira, que envolveu aqueles servidores da Receita, da Auditoria Fiscal do Estado de São Paulo, nós vimos esmeraldas envolvidas, né, ouro. Então, o que acontece? Isso também é uma consequência de que mostra de que nos trancos e barrancos, alguns instrumentos de controle, COAF, entre outros órgãos, vêm funcionando. Eles vêm captando movimentações atípicas, eles vêm captando esse tipo de coisa, dificultando a vida de quem está tentando roubar dinheiro público ou acabar acumulando dinheiro para além daquilo que a sua renda permite. Inclusive, foi exatamente a identificação, a detecção de uma renda que chegou de um patrimônio que chegou a 2 bilhões na mãe, né, daquela empresa da mãe, daquele fiscal, que tornou possível o início daquela investigação. E aí a gente descobre, claro, outras formas de muquear dinheiro no final das contas. Então, a gente tem visto isso. E o outro ponto que eu queria levantar era a relação, novamente, mais um caso em que você tem um político e uma relação com servidores que estão operando fora das regras, né, operando de forma ilegal para favorecer
um esquema, né? E aí a gente precisa o quê? A gente precisa discutir, procurar melhorar, garantir recursos para as instituições que atuam na fiscalização externa, principalmente o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, para que eles possam verificar o que está acontecendo, para que eles possam ter esse trabalho de controle externo, uma vez que o controle interno muitas vezes acaba naufragando, porque os envolvidos ou são muito poderosos ou fazem parte da estrutura política nacional.